caríssimo Nuno Melo, caro Pedro Reis, enfim, dirigentes do PSD e do CDS, aqui muito empenhados neste projeto que é a Coligação Aliança Portugal, e caríssimos amigos que nesta manhã quiseram estar connosco no lançamento desta agenda europeia para o crescimento e para o emprego. Eu queria dizer o seguinte: nós, na Coligação Aliança Portugal, temos feito, ao longo deste percurso de pré-campanha, quase já a abrir a campanha, um esforço enorme para trazermos propostas europeias para Portugal, para os portugueses, para a União Europeia. Temos construído uma agenda europeia sistemática. Primeiro com o manifesto, depois com os compromissos e agora com o estabelecimento de uma prioridade. É evidente que, como decorre do nosso manifesto e decorre dos nossos compromissos eleitorais, nós temos propostas para os vários setores, para os vários temas que estão em causa na União Europeia e que podem naturalmente afetar ou podem naturalmente tocar o papel de Portugal e dos portugueses na União Europeia. Temos feito isto de uma forma, eu diria, transversal. Mas quando se trata de escolher uma prioridade, de dizer qual vai ser verdadeiramente a nossa prioridade na Europa e nas eleições europeias, nós, Coligação Aliança Portugal, não temos qualquer dúvida, não temos qualquer hesitação em dizer a nossa prioridade é o emprego, a nossa prioridade é o crescimento económico. E, portanto, nós vamos claramente apostar nestas eleições europeias e depois no exercício do mandato que os portugueses nos vão dar, em privilegiar tudo o que tenha a ver com a criação de emprego e postos de trabalho e com o estímulo ao crescimento na União Europeia e em Portugal, na União Europeia para alavancar o crescimento e a criação de emprego em Portugal. Esta é a nossa meta principal, este é o nosso objetivo principal nestas eleições europeias, nesta campanha europeia. E, caros amigos, quando estou a dizer-vos isto, estou a sublinhar isto, não estou apenas a enunciar um objetivo programático. E a prova de que isto não é apenas um enunciar de um programa, mas é algo que está medularmente, está interiormente enraizado na nossa coligação, no espírito dos nossos candidatos, naquela que é a nossa atitude a desenvolver daqui para a frente, é a circunstância de nós termos hoje convidado aqui o Pedro Reis, antigo presidente da AICEP, conhecido como um líder empresarial, como um homem ligado ao dinamismo da economia portuguesa, às questões do crescimento, ao fomento das exportações, com uma experiência amplíssima e com serviços dados ao país e a Portugal, quando nós o convidamos, não apenas para estar aqui hoje presente, para nos apresentar esta agenda europeia para o crescimento e para o emprego, mas o convidamos, queria aqui dizê-lo de forma formal e oficial, para ser o nosso mandatário nacional à campanha da Coligação Aliança Portugal. Notem bem, nós fazemos questão de que o nosso mandatário nacional não seja apenas uma figura simbólica, não seja apenas um senador da política portuguesa, não seja apenas, digamos, uma figura para cumprir calendário. Nós queremos que o nosso mandatário nacional esteja diretamente associado
ao âmago das nossas propostas, àquela que é a nossa verdadeira prioridade para esta campanha nas eleições europeias, e por isso nós escolhemos alguém que claramente representa essa agenda de criação de emprego, essa agenda de estímulo ao crescimento, para ser o mandatário nacional da lista e da coligação Aliança Portugal. Nós queremos verdadeiramente traduzir este espírito, que é um espírito de iniciativa, de dinamismo, de apoio às pequenas e médias empresas exportadoras, de apoio à inovação e à tecnologia nas empresas e no empresariado português, de apoio, no fundo, a esse enorme esforço de requalificação da mão de obra portuguesa e dos trabalhadores portugueses para criar uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica de alteração da economia portuguesa e, portanto, nós quisemos simbolizar neste dia e neste momento em que apresentamos a Agenda Europeia para o Crescimento do Emprego, nós quisemos simbolizar, quisemos dar essa força a esta iniciativa, dizendo: o nosso mandatário nacional está diretamente ligado a este nosso propósito, a este nosso objetivo, a este nosso escopo de trazer crescimento e de trazer criação de emprego para Portugal. Este é claramente, portanto, o nosso desígnio. Ao trazer Pedro Reis como o rosto desta agenda para o crescimento e para o emprego, nós queremos claramente dar esse sinal aos eleitores, dar esse sinal aos nossos compatriotas, aos nossos cidadãos, dar esse sinal às empresas e aos trabalhadores portugueses de que a nossa prioridade é o crescimento, a nossa prioridade é a criação de postos de trabalho, é a criação de emprego em Portugal. Caros amigos, há uma diferença clara entre o objetivo da Aliança Portugal e a nossa maneira de estar e os nossos adversários, que são a lista socialista. Porque nós temos um projeto para a Europa. Nós temos ideias europeias. Nesta agenda é fácil encontrar, desde logo, 45 políticas, 45 medidas para o crescimento e para o emprego. Evidentemente que não faz sentido estar aqui a elencar todas. Mas eu destacarei umas 5 ou 6, apenas para que se veja que nós, Coligação Aliança Portugal, quando estamos a ir a estas eleições, quando estamos a disputá-las nestas condições difíceis do país, o estamos a fazer com propostas concretas, com um compromisso que cada uma e cada um dos deputados desta coligação vão cumprir em Bruxelas e em Estrasburgo, ao serviço de Portugal e ao serviço da Europa. Eu diria que nessas prioridades claras nós temos pelo menos 5 objetivos temáticos evidentes. O primeiro compromisso é o compromisso com a criação de um mercado único digital na Europa. Neste momento, o Partido Popular Europeu, que é o partido no qual nos inserimos nós, PSD e CDS, parceiros nesta coligação Aliança Portugal, tem já totalmente pronto um pacote para a eliminação das fragmentações, das duplicações, das triplicações que existem em matéria digital, designadamente em matéria de internet, em matéria de e-commerce, em matéria de telecomunicações na área, no espaço europeu. Nós pretendemos eliminar todas essas barreiras e temos isso quantificado. Se conseguirmos fazer isso no curto, médio prazo, isto significará ganhos de eficiência na União Europeia de cerca de 560, 570 mil milhões de euros. Qualquer coisa como ganhos de eficiência de 4% no mercado europeu. Fazendo aqui uma estimativa por baixo. Isto é, compreendendo que isto é um processo gradual, que não tem os seus ganhos atingidos logo nos primeiros momentos. Nós podemos garantir com este projeto, Mercado Único Digital, ganhos de eficiência de 2%. Vamos ser
digamos, pouco ambiciosos no sentido de dizer vamos contar com uma perspectiva e prospectiva prudente, reservada. Só isso são 265 mil a 270 mil milhões de euros a atingir anualmente. Se nós juntarmos ao mercado único digital, o mercado único clássico, o dos bens e serviços, que esse sim está a ser prosseguido há mais de 20 anos na União Europeia, mas ainda tem omissões e lacunas importantes. Se nós conseguirmos fechar o ciclo do mercado único dos bens e serviços, daquilo que nós chamamos o mercado único tradicional ou clássico, com as medidas que faltam e que também estão devidamente apontadas pelo PPE, estão já todas elas estudadas, estão calendarizadas e, mais do que isso, estão quantificadas. Nós também agora com a perspectiva prudente, com a tal perspectiva de dizer nem tudo é atingível logo nos primeiros momentos. Nós conseguiremos aqui, digamos assim, um ganho de eficiência que andará à volta dos 230 mil, 240 mil milhões de euros no mercado europeu. Se conseguir isto, estamos também mais uma vez na casa de 2%. Digo eu com a perspectiva, ela própria, digamos, prudente. Com essa perspectiva, se nós juntarmos os dois mercados únicos, o digital e o fecho do mercado único clássico, nós teremos aí sim os tais 4% de ganhos de eficiência e estamos a apontar para perspectivas, como eu digo, prudentes, perspectivas, digamos, sólidas, com as quais podemos contar e que claramente podem até ser excedidas. Se somarmos a estes dois projetos um terceiro, que é muito importante, e no qual, ao contrário de nestes dois, Portugal pode ter um papel liderante, que é justamente a parceria transatlântica para o comércio e para o investimento. Nós sabemos que neste momento, na Europa, estamos a conduzir uma negociação com os Estados Unidos, de resto que também foi conduzida já com o Canadá, que pode dar origem a um espaço de livre comércio, com 800 milhões de consumidores, 500 de um lado do Atlântico, 300 ou quase 300 do outro lado, que são só os dois mercados mais fortes de todo o globo. Se nós conseguirmos fazer esta parceria transatlântica, a estimativa que temos no PPE, como proposta também ela quantificada e calendarizada, é de um ganho à volta dos 120 mil milhões de euros anuais, o que significa, portanto, qualquer coisa que para a Europa representa 1% do seu PIB. Se isto for assim, nós temos aqui, dizia eu, não apenas um projeto que beneficia toda a Europa, que alavancará o crescimento na Europa e, claro, o crescimento em Portugal. Porque o grosso das nossas exportações, apesar do trabalho enorme que temos feito no espaço fora da Europa e que é fundamental continuar a aprofundar e a desenvolver, é obviamente canalizado para os mercados europeus. Se nós formos capazes de trazer este ganho, não só nós teremos aqui, com esta parceria transatlântica, com esta ligação aos Estados Unidos, um ganho muito importante em termos de crescimento europeu, como teremos um ganho geopolítico, geoeconómico e geoestratégico para Portugal fundamental. E por isso é que eu digo que aqui, neste caso da parceria com os Estados Unidos, nós temos claramente que pôr Portugal a monitorizar e a liderar este processo de negociação, a acompanhá-lo de forma liderante. Porque reparem bem, se nós olharmos para o que foi a Europa depois do fim da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, o que nós verificamos foi uma tendencial viragem, um deslizamento, se nós quisermos assim, para o centro e, em particular, para o leste europeu. E, portanto, a acentuar os custos de periferia de Portugal e, em particular, das suas regiões autónomas, que são já regiões ultraperiféricas. Se nós verificarmos que isto foi um deslizamento gradual nestes últimos 20 anos, que correu a par com a circunstância de um parceiro tradicional de Portugal, que são os Estados Unidos, um parceiro tradicional, nomeadamente depois de 45, da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos foram sempre um alicerce fundamental da nossa política externa e que, entretanto, nestes últimos 20 anos,
justamente por causa do fim da Guerra Fria e da globalização. Se começaram a voltar para o Pacífico e, portanto, para a China, para a Índia, para a Indonésia, para os países emergentes do Extremo Oriente, também aqui há uma dupla periferização de Portugal. A Europa a voltar-se para leste, os Estados Unidos a voltarem-se para o Ocidente e para o Pacífico. E, portanto, é preciso recentrar no Atlântico a geoestratégia e a geopolítica. E se nós formos capazes de construir este mercado livre, este mercado comum, evidentemente que Portugal deixará de estar na periferia e passará a estar no centro deste mercado de 800 milhões de consumidores. Não apenas com vantagens económicas evidentes, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito à logística e aos transportes, mas, evidentemente, com vantagens políticas e estratégicas fundamentais. E, por isso, para nós é uma prioridade, por um lado, incentivar a feitura deste tratado, mas, por outro lado, obviamente, acompanhá-la de modo liderante para que as regras que fiquem estabelecidas não venham de maneira nenhuma a prejudicar as enormes vantagens que nós podemos tirar deste tratado. Finalmente, ainda 2 projetos que eu gostaria de sublinhar. Um relativo à economia do mar, à economia azul, que está já também totalmente pronto e preparado pelo Partido Popular Europeu e, portanto, está totalmente assumido com calendarizações, com conjunto de medidas e também com quantificação pelo PSD e pelo CDS no âmbito dessa proposta europeia. A economia azul e a economia do mar, mais uma vez, pode ter a liderança portuguesa. Há projetos na Europa que nós temos liderado. Nem todos sabem disso. Mas, por exemplo, na questão dos fundos comunitários, foi Portugal que liderou o grupo da coesão juntamente com a Polónia. Por exemplo, na questão da União Bancária, foi o primeiro-ministro Passos Coelho que teve, no Fundo de Resolução, a posição liderante que haveria de marcar uma diferença no Conselho e depois haveria de inspirar a posição que o Parlamento Europeu acabou por conseguir negociar com o Conselho. Portanto, há matérias críticas nas quais Portugal, apesar de ser um país médio, e apesar de ser um país, enfim, com uma posição modesta no contexto dos 28 países, pode liderar. E se isto é assim no caso da parceria transatlântica, porque somos um país atlântico, na economia do mar, em que somos o país com o maior território marítimo da União Europeia, é evidente que nós temos que ser liderantes. E aí a estimativa para que apontamos é para a criação de 1.600.000 postos de trabalho num prazo de 5 a 6 anos. E, evidentemente, se nós temos o maior território marítimo, evidentemente que nós podemos capitalizar uma parte relevante destes postos de trabalho, criando emprego nas indústrias do mar, se nós quisermos assim, em tudo o que são as economias ligadas ao mar, nós podemos criar emprego em Portugal e nós temos de ser liderantes nesta agenda. E falaria ainda num outro aspecto, já que hoje também sublinhado, que é o aspecto da energia e da integração dos mercados energéticos. É fundamental poder intensificar as conexões da Península Ibérica e, portanto, de Portugal ao resto do continente europeu, para que nós possamos, de alguma maneira, por um lado, rentabilizar a nossa produção energética com energias renováveis de vários tipos, da hídrica, que é aqui tradicional, obviamente a eólica e a outras, mas também para podermos canalizar o gás que pode chegar a Sines por via marítima ou que pode chegar do norte da África e que hoje, com a crise da Ucrânia e a crise da Crimeia, tornou-se já evidente que nós podemos ser, Península Ibérica, uma plataforma estratégica para o abastecimento de energia alternativa à Europa. E, portanto, nós temos claramente que aproveitar esta oportunidade, este nicho, para, em termos de políticas europeias de integração dos mercados energéticos, podermos vir a reduzir também a fatura energética portuguesa e a diversificar as fontes de energia na União Europeia, minorando a sua dependência de mercados que são mercados muito arriscados, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista dos riscos políticos. Com estas 5 ideias, mercado único digital, mercado único clássico, tratado de comércio livre com os Estados Unidos, economia do mar e integração energética, temos aqui já 5 propostas fundamentais para alavancarem a economia e o crescimento na União Europeia e, meus caros amigos, para poderem com isso
estimular a criação de emprego e a criação de postos de trabalho em Portugal e, portanto, a dinamização do nosso crescimento. Mas eu queria aqui dizer-vos o seguinte. É claro, com esta apresentação que eu fiz, que nós temos propostas europeias. Infelizmente, os nossos adversários, o Partido Socialista, não tem qualquer ideia europeia. Só fala, vejam bem, só fala da situação nacional. Apenas se limita a criticar o governo, apenas se limita a criticar a política dos últimos 3 anos, que teve como único objetivo corrigir os erros que os socialistas praticaram quando governaram o país. Estivemos nós, durante estes 3 anos, a corrigir e a reparar os erros das políticas socialistas. E agora temos a crítica dos socialistas, por nós termos salvado Portugal da bancarrota, temos colocado Portugal numa rota de crescimento e de diminuição do desemprego, por nós termos feito um trabalho que foi um trabalho difícil, que exigiu dos portugueses sacrifícios e grande esforço, mas que, na verdade, é um trabalho vitorioso. E por isso eu não compreendo, não posso aceitar esta teoria de Francisco Assis, de que não celebra a saída da Troika. Que pena! Que pena que haja um português que é incapaz de compreender que estamos num momento de viragem crucial, num momento de verdadeira alteração de paradigma, num momento em que Portugal se liberta da Troika, em que começa a ter um espaço para respirar, para poder começar a, de novo, criar emprego, de novo estimular o crescimento, que são a nossa agenda para a Europa e para Portugal, o Partido Socialista não celebra. E eu compreendo que não celebre, porque o Partido Socialista, como vivia no fundo da Troika, vivia no fundo das críticas à Troika, com a saída da Troika já não vai ter muito o que dizer, já não vai poder criticar e, portanto, naturalmente, perdeu o objeto que lhe dava alguma capacidade argumentativa e alguma margem para dizer alguma coisa. Eu queria dizer-vos o seguinte. O Partido Socialista não tem agenda para estas eleições europeias. Não tem ideias europeias. Aliás, eu só ouvi ao Partido Socialista 2 ideias europeias até agora. Unicamente 2. Uma foi a ideia da mutualização da dívida. A ideia, no fundo, de que nós deveríamos vir a criar eurobonds ou outra fórmula equivalente que fizesse com que a dívida europeia fosse toda partilhada pelos diferentes países e, portanto, que nós endossássemos as nossas responsabilidades aos nossos parceiros europeus. É esta a proposta do Partido Socialista. Esta proposta que António José Seguro andou a defender durante muito tempo e de que agora não tem falado. Se repararem bem, há 2, 3 semanas que ele não fala nesta proposta. Ele não o faz porquê? Porque o seu candidato à Comissão Europeia, o alemão Martin Schulz, já em 2 debates, no primeiro e no segundo que teve na televisão, disse taxativamente, sem qualquer margem para rodeios, que a mutualização está fora da agenda. Se o candidato socialista à Comissão Europeia for eleito, o que ele diz é que não vai haver mutualização da dívida, que ela está fora da agenda, que ela não é realista para agora e, portanto, que ela não vai ser colocada na agenda da Comissão Europeia. E, portanto, o PS anda a prometer aos portugueses, primeiro, uma coisa que não depende do PS, depende da vontade de outros Estados. E, segundo, uma coisa que o seu candidato, com que eles vão fazer campanha aqui em Portugal, veio dizer que está fora da agenda. Portanto, não só esta proposta é fantasiosa, porque é irrealista e é inviável, como, na verdade, ela é rejeitada pelos socialistas europeus. Aliás, é curioso que o próprio Martin Schulz veio lembrar uma coisa no último debate, no segundo que fez, que é interessante. É que na Holanda o Ministro das Finanças é socialista e é presidente do Eurogrupo e não quer os eurobonds. Na Áustria o Primeiro-Ministro é socialista e não quer os eurobonds.
Na Alemanha, os socialistas estão no governo e não querem os eurobonds. E na Finlândia, a ministra das Finanças é socialista e não quer os eurobonds. Portanto, o Partido Socialista Português faz uma proposta que os socialistas europeus, aos quais ele está ligado e coligado, não querem e não aceitam. Ora, é evidente que o Partido Socialista Europeu, o Partido Socialista Português, está evidentemente isolado e, portanto, não tem qualquer apoio na Europa e acaba por fazer propostas que ele sabe que são inviáveis. E segunda ideia, sem a qual não fica completa esta noção de que as propostas europeias do Partido Socialista, que são apenas duas e também, enfim, como eu digo, agora até já nem têm aparecido muito, estão a ser completamente desmentidas pelo seu candidato europeu. É a proposta para o subsídio de desemprego. António José Seguro, aqui há coisa de um mês e meio, veio dizer que nos países em que a taxa de desemprego fosse superior a 7%, os subsídios de desemprego acima dos 7% deviam ser pagos pela União Europeia. Era a mutualização do subsídio de desemprego. Veio dizer isto. E, curiosamente, na terça-feira passada, no debate que os candidatos a presidente da Comissão fizeram na rádio, houve um jornalista português que perguntou a Martin Schulz, o alemão, que é candidato dos socialistas à Comissão Europeia, o que é que ele achava da proposta de António José Seguro sobre o pagamento de subsídios de desemprego pela União Europeia. Ele disse, é interessante, mas é irrealizável, porque não existe legislação que o permita. E terminou com a seguinte conclusão. Eu aconselhava os líderes políticos a não fazerem propostas que não podem cumprir. Quer dizer, Martin Schulz veio reparar, veio repreender e veio dizer a António José Seguro que se deixe de demagogias, se deixe de eleitoralismos, se deixe de fazer propostas que não dependem dele e que, obviamente, ele não pode cumprir e, portanto, por mais interessantes que possam parecer, são propostas pura e simplesmente irrazoáveis. Queria deixar isto muito claro, porque é preciso dizermos aqui, deixarmos aqui um desafio ao Partido Socialista. Eu desafio aqui António José Seguro e Francisco Assis, neste dia em que nós lançamos uma agenda europeia para o crescimento e pelo emprego, neste dia em que nós apresentamos o nosso mandatário, ele próprio um símbolo do crescimento das exportações em Portugal, um símbolo da aposta no crescimento e no desenvolvimento da nossa economia, um símbolo da criação de postos de trabalho no nosso país, no dia em que nós mostramos esta agenda europeia e esta agenda para o crescimento e para o emprego, eu desafio Francisco Assis e António José Seguro a dizerem qual é a agenda europeia que eles têm. Se têm alguma agenda para a Europa, que digam qualquer coisa. A única coisa que eu ouvi até agora Francisco Assis dizer é que quer a mudança, quer mudar a maioria na Europa. Mas mudar para quê, se eles não têm projeto? Mudar para voltarmos ao passado? Para voltarmos à bancarrota de 2011? Para voltarmos ao tempo de despesismo 2009, 2010, 2011, que nos trouxe estes 3 anos exigentíssimos de sacrifícios em que os portugueses deram tudo, deram sangue, suor e lágrimas para pôr o país na situação em que nós estamos e para hoje nós sim podermos celebrar a saída da Troika. Porque eu lhes vou dizer uma coisa muito claramente. Pode haver gente em Portugal que não fica contente com a saída da Troika. Mas nós, na coligação Aliança Portugal, estamos muito satisfeitos. Estamos muito contentes. Estamos verdadeiramente realizados por sabermos que agora, em maio, Portugal se vai libertar desta tutela da Troika e que, portanto, que nós vamos poder começar uma nova fase do nosso programa de ajustamento. Por isso eu digo aqui, desafio o Partido Socialista a apresentar qualquer ideia europeia. E já agora, de preferência, uma ideia europeia que não venha a ser desmentida na semana seguinte pelos socialistas europeus, porque cada vez que eles apresentam uma ideia, vem o Partido Socialista Europeu corrigir o tiro e dizer, atenção, socialistas portugueses, não façam propostas demagógicas, não façam propostas eleitoralistas. Com esta apresentação e com este repto aos socialistas para que apresentem ideias para a Europa, deixo-vos agora com o nosso mandatário nacional, Pedro Reis, para que ele faça também a apresentação desta agenda europeia para o crescimento e para o emprego. E queria aqui
aliás, na sequência de que fez o Nuno Melo, agradecer-lhe muito a circunstância de ele ter aceito este encargo, que é ser o nosso mandatário e ser o nosso porta-voz para aquela que é a nossa prioridade, o emprego e o crescimento na Europa e em Portugal. Dou a palavra ao Pedro Reis. Muito obrigado.